pedir por favor, para as pessoas todas manterem os microfones desligados e vamos começar aí mais uma sessão desses nossos encontros de reflexões e ferramentas para os processos curatoriais, que é parte integrante da nossa disciplina de seminário em Teoria Crítica e História da Arte, né, da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais. A gente tem uma honra dupla hoje de receber o nosso convidado, que é o Igor Walter. Ele vai se apresentar, ele vai falar, mas que está também aqui hoje numa dupla função, porque ele é aluno do nosso curso, ele é aluno da nossa disciplina, e é alguém que traz aí uma pesquisa que ele desenvolve no processo do programa, de iniciação científica da universidade, sobre os tais NFTs, que eu espero que ele esclareça bastante para a gente hoje. E é isso, Igor, está com você. Pode começar aí tua fala, da maneira como você quiser. Obrigada, quero agradecer a presença de todas as pessoas, e aí em algum momento aí a gente abre para as perguntas. Igor, você fica à vontade para, se você quiser que as perguntas sejam feitas no meio da sua conversa ou ao final, orienta aí os nossos participantes, nossa audiência. Muito obrigada. Tá bem, Denise. Eu começo agradecendo pelo convite, pela abertura, né, em me convidar para essa apresentação, assumindo aí todos os riscos de um aluno de iniciação científica que está apresentando o tema pela primeira vez e ainda em discussão com a orientadora, né? Então, qualquer equívoco aqui é responsabilidade totalmente minha, porque essa apresentação ainda não passou pela supervisão da professora Ana Velar, que é minha orientadora. Eu peço que a gente segure um pouco as perguntas, pelo menos até uma primeira pausa, depois dessa primeira parte mais conceitual, a menos que seja uma questão que seja ali bastante atinente ao slide que eu estiver apresentando, tá? Obviamente, eu posso ser interrompido a qualquer momento, se vocês acharem que é o caso, mas para desenvolver aqui o conceito e a ideia, eu gostaria de, pelo menos nesse primeiro momento, reservar as perguntas para um espaço de perguntas que está previsto no meio da apresentação. E aí, obviamente, tem uma discussão mais ampla no final que eu espero que seja bem rica. Eu sou engenheiro de computação e doutor em engenharia elétrica pela Unicamp. Também sou fotógrafo aí há um bom tempo e, mais recentemente, graduando de Teoria Crítica e História da Arte aqui na UNB. Eu também sou especialista em regulação de energia, onde trabalho na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, e pesquiso NFTs, né, esses Non-Fungible Tokens, no programa de iniciação científica da UNB, com orientação da curadora, a professora doutora Ana Cândida Velar. E sou, digamos, o fundador, ou founder, né, como o pessoal diz nesse mundo das startups, da Criptogaleria. Eu vou projetar uma apresentação. Ela é um pouco extensa, mas não se assustem, tá? É só porque tem bastante conteúdo, mas alguns são mais rápidos. E depois a apresentação também vai ser disponibilizada, então é mais importante procurar acompanhar e entender do que eventualmente anotar o conteúdo em si, né?
Eu imagino que vocês estejam vendo a apresentação em tela cheia. Sim. Então, eu vou apresentar o conceito de NFTs, né? Falar um pouco de colecionismo e de mercado nessa ótica e também explicar o que é a proposta da criptogaleria, né? O que a criptogaleria se propõe a fazer. Então, o que é um NFT? Um Non-Fungible Token, em inglês, né? Um token não fungível. Bom, um objeto não fungível é um objeto que não é homogêneo, que tem alguma particularidade. Então, vamos entender primeiro o que é um objeto fungível. Um bom exemplo de um objeto fungível é uma cédula de R$ 50. Qualquer uma delas tem o mesmo valor para o detentor, para a detentora do bem, que é uma moeda corrente, e é indiferente para o detentor, para a detentora, qual é a sua nota, qual é o número de série, enfim, desde que, obviamente, a nota esteja em bom estado. Para um item não fungível, colecionável, isso não funciona assim. Por exemplo, né, aquela série dos primeiros selos brasileiros, os selos Olhos de Boi. A primeira série é diferente da segunda, elas têm valores distintos. Para os colecionadores de selo, né, para quem gosta de filatelia, né, essas séries não são substituíveis, apesar de, a rigor, elas terem sido produzidas com o mesmo fim. Elas se pretendiam, né, essas séries pretendiam homogêneas, mas os acontecimentos históricos fizeram com que elas fossem distintas. Alguma mudança nas máquinas que imprimiram as séries, alguma danificação no objeto em si, mudanças históricas, vamos dizer assim. Nesses dois exemplos, nós estamos falando de objetos tangíveis. Nós podemos pegar esses objetos, a cédula, o selo, com uma pinça, né, com luva, enfim. E uma obra de arte, por definição, ela é única. Ela também é não fungível. Aqui eu faço uma conjectura, né? O valor da obra advém da qualidade da obra em termos artísticos, em termos formais, vamos dizer assim, da importância para a história da arte, né? Da notoriedade do autor, da autora, né? Do pintor, da pintora, se for uma pintura como essa do Picasso, e também da exclusividade para o colecionador. Essa obra do Picasso, Le Demoiselle d'Avignon, só existe uma, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York, e isso confere um valor à obra em si por essa exclusividade, né? Agora, quando a gente fala de uma série de fotografias, de serigrafias, quando elas são numeradas e autografadas, certificadas, isso já muda um pouco, porque apesar de elas serem a priori idênticas, né, cópias de uma mesma matriz, e terem valor basicamente pelas mesmas razões que eu conjecturei no slide anterior, tem uma diferença porque a exclusividade é mais compartilhada, de certa forma ela é diluída, porque ela é dividida por um número maior de detentores, não é mais um exemplar único. Ainda que seja, em geral, um número finito, né, de cópias, vamos dizer assim, e aumentar esse número de cópias tende a reduzir o valor de cada item. Isso, grosso modo, também, né? Não necessariamente é assim, não necessariamente é proporcional, mas quando a gente pensa numa série maior, é razoável imaginar que o valor de cada item tem um valor, tem um valor de mercado menor. E uma outra questão que não se admite, né, novas edições de uma série. Então, se o Cláudio Tosi decidiu lá fazer
dessa serigrafia sem título, uma edição de 50 exemplares, vamos dizer assim. Se ele depois resolve fazer mais edições dessa mesma obra exata, isso é antiético, porque o mercado valorou naquela primeira série o fato de que seriam só 50. Então, não se admite novas cópias depois dessa definição, vamos dizer assim, né? Bom, e na arte digital? Na arte digital, o artista produz um objeto digital, pode ser uma imagem, um vídeo, animação, áudio, enfim, o universo digital é bastante vasto, né? Por exemplo, essa animação da artista Gisele Begelman, que está na exposição curada aí pela Academia de Curadoria, que ainda está acontecendo no Museu Nacional, né? E, por definição, essas obras digitais são menos tangíveis, ainda que elas estejam materializadas em alguma mídia digital, em um disco, em um site, enfim, tem um arquivo lá, ou um conjunto de arquivos, um programa, alguma coisa que materialize, né, aquele objeto digital. Mas, como ele está nesse meio digital, como ele está pode estar até na nuvem, né? A gente não toca, né? Ele não é tão tangível. E a menos de senhas e técnicas contra a pirataria, ele pode ser facilmente reproduzido, esse objeto, né? Então, aqui eu faço uma outra conjectura. Talvez estas sejam razões para um certo insucesso aí, entre aspas, tá? Com muito cuidado, do mercado de arte digital, né? Bom, o que o, o NFT, né, o token não fungível, faz com o objeto digital? Ele vai vincular uma chave única a cada objeto. E o algoritmo garante a unicidade desse código, né, que chama hashcode, né, que é usado para várias aplicações na computação, que depende do arquivo a ser tokenizado, vamos dizer assim, né, a ser cunhado, e também depende de outras informações, como a chave privada do autor, e essa chave privada vai ser utilizada também para vincular a, a autoria, né, daquele objeto, meta-informações como o título da obra, a descrição, o número de objetos que tem naquela série, o copyright, se é o Creative Commons, se é uma licença sem uso, né? Se é de domínio público. E isso vai servir, então, para criar um hashcode daquela operação e vai ser criado um NFT, que é esse token não fungível, vamos dizer assim, que é um tipo de contrato inteligente, tá? Que é um smart contract e que vai ser escrito no blockchain. Então, aqui eu exemplifico com a Mulher Baldia lixando as unhas, que é uma cocriação da Flávia Pierre, minha companheira e minha, né? Ela concebeu e performou essa personagem e eu registrei fotograficamente em fotografia digital e depois usamos isso como piloto, vamos dizer assim, como a série cabeça da criptogaleria. Deixa eu só parar um minutinho, porque me parece que tem pessoas esperando aqui no lobby. Só um minutinho, por favor. Igor, deixa eu aproveitar essa pausa para te pedir uma coisa. Eu não sei se é de domínio comum esse vocabulário que é ligado, né, a essa, digamos, ferramenta tecnológica. Então, se você puder, em algum momento, definir blockchain, token, talvez isso seja interessante para as pessoas que estão entrando em contato com esse assunto pela primeira vez, e eu imagino que sejam muitas.
brevemente, né? Ou se você puder no final fazer isso, se você puder indicar um lugar, uma bibliografia, enfim, tá? Só para esse vocabulário terminar tão familiar para a gente quanto vai ficar em algum momento o NFT em si. Obrigada, meu caro. Tá bem. É uma tarefa bastante difícil, tá? Definir o que vem a ser o Não, não, blockchain. não, não é definição. É assim, blockchain, duas palavras, sabe? É, Porque não é uma palavra de domínio comum, eu sim. acho. Não sei se O, é para a maioria das pessoas aqui. o blockchain hoje é entendido quase que sinônimo de criptomoeda, mas não é exatamente, tá? Porque a gente pode ter um blockchain que não necessariamente esteja vinculado a um token que é comercializado em um mercado, né? Então vamos lá, o que é o blockchain? Blockchain é uma tecnologia que usa um conceito de um artigo que surgiu logo depois da crise do Lehman Brothers, ali, aquela crise de 2008, e que aplica um conceito de, de selo, vamos dizer assim, de tamponamento digital para que a gente consiga marcar quais, quais eventos aconteceram em uma determinada ordem no tempo. Então, que uma determinada mensagem tenha um tempo universal e que eu sempre consiga dizer qual mensagem ou qual transação ou qual evento ocorreu primeiro e qual ocorreu depois. Então, tem essa questão assim que é parecido com como se fosse uma grande agência de correios distribuída e eletrônica que diz, olha, essa transação ou esse evento A ocorreu antes do evento B, mesmo que a diferença seja de milissegundos. E a outra tecnologia que surgiu também um pouco antes do advento desse artigo é a de criar uma carga computacional expressiva para que se fizesse com que, ao enviar um e-mail, um, um, o, o remetente do e-mail tivesse que executar uma carga computacional antes do envio. Para que isso? Se é um único e-mail ou meia dúzia de e-mails, essa carga é, digamos, irrisória, mas para um spammer, né, para alguém que está enviando e-mails em massa, essa carga seria proibitiva. E aí a ideia era usar, então, esse requisito de intensidade computacional para evitar spam. E aí, nesse artigo, que não se sabe ao certo se é de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, e não se sabe quem são, né? A autoria em si ainda é anônima. Se combina essas duas tecnologias para criar o conceito do blockchain, que depois é utilizado para criar a primeira criptomoeda, vamos dizer assim, que é Bitcoin. E num primeiro momento, essa moeda é usada numa espécie de um submundo, vamos dizer assim, um mundo paralelo da internet para fazer operações escusas e para fazer, enfim, coisas que se procura ali esconder de um universo de trocas financeiras mais vigiadas. Então, também se cria, nesse primeiro momento, uma certa celeuma em relação a essa criptomoeda que é Bitcoin. E começa a se fazer ali, então, as primeiras transações em Bitcoin, acho que ali por volta de 2009, até que vários anos depois é criada uma nova blockchain, vamos dizer assim, que chama Ethereum. E com a criação dessa blockchain,
se possibilita que nessa blockchain, nessa cadeia, né, de dados que é, digamos assim, um grande livro contábil distribuído, se a gente fosse pensar assim, é como se fosse uma enorme planilha de Excel que está distribuída entre vários nós de computadores, enfim. E nessa nova tecnologia que chama Ethereum, é possível colocar também código. E esse código, ainda que seja um código de alto nível e um código bastante diminuto, vamos dizer assim, significa que esses nós que antes simplesmente validavam as transações da blockchain, agora podem executar código. Na sequência, Ethereum tem uma série de protocolos e um dos protocolos é que eles podem fazer um ERC, que é um Ethereum Request for Comments. É uma coisa bastante usual na computação, Request for Comments é uma chamada e aí o público, digamos assim, diz, nós sugerimos isso, aquilo, outro. E nesse Request for Comments, uma primeira coisa que é criada, então, é o Smart Contract, né, que é um contrato inteligente, ou seja, esse código que pode ser executado na blockchain Ethereum e nas outras blockchains que são derivadas de Ethereum, porque isso também acontece, como é tudo muito público, pode acontecer uma nova versão de uma dessas blockchains, há a possibilidade de você criar um contrato bastante simplificado, mas que executa ali operações, vamos dizer assim, tem uma economia nesse contrato. Algum tempo depois surge um outro ERC, que é o ERC do NFT, que é dizer que, olha, tem um tipo especial de smart contract, que é o NFT. E aí isso é implementado, então, numa versão de Ethereum, e isso é adotado também em outras blockchains, isso também pode ser utilizado com criptomoedas diferentes. Não sei se isso ajudou ou se confundiu mais, mas basicamente são esses os conceitos, né? De blockchain, de criptomoeda, de smart contract, ou contrato inteligente, e do token não fungível. Então, Eu acho que ajudou, sim. Obrigado. Obrigada. Então, esse token, né, vai transformar o objeto digital que era um objeto que era reproduzível, ou seja, que tem infinitas cópias indistintas, em um item não fungível. E a partir do momento que ele passa a ser um item não fungível, ele passa a ser, em tese, colecionável. Para tokenizar o objeto digital, né, para transformar esse objeto no NFT, é preciso realizar uma operação que chama mint em inglês, que acho que a gente pode traduzir por cunhar em português. Essa operação vai atribuir um hashcode ao objeto digital, é preciso escolher o tamanho da série, aquela questão lá que eu falei da serigrafia do Cláudio Tosi, né, de uma série de fotos. Então, aqui no NFT também tem a mesma questão. Pode ser uma série 1 para 1, um objeto único, pode ser uma série de alguns objetos ou muitos objetos. Esse hashcode é baseado em alguma blockchain, pode ser Ethereum, pode ser Tezos, enfim, pode ser diferentes aí, tecnologias, vamos dizer assim, e a depender da blockchain escolhida, pode ter um custo significativo, mas sempre vai ter algum custo, porque a operação de gravar isso na blockchain, de inserir um novo registro no final da cadeia de blocos, né, da blockchain, ela tem algum custo. E a depender da pegada ambiental, a depender da moeda, se for uma moeda onde haja mineração, por mineração vamos entender aquela tecnologia que é computacionalmente intensiva, vai haver uma pegada ambiental associada, justamente porque pelo fato de ser uma transação que é computacionalmente intensiva, vai exigir energia para que esses computadores funcionem, bastante energia. Igor, o que é uma transação computacionalmente intensiva?
Você está falando que é volumosa, disso, de intensidade mesmo, de tráfego de dados, por exemplo? Não, não. Tá. Os dados, na realidade, deixa eu ver se eu consigo. Se eu Porque eu consigo. acho que o que afasta a gente, os mortais, assim, que nem nós, né? Você não, Igor, nós que estamos aqui aqui Nas te artes. assistindo, nas artes em especial, acho que o que afasta também é esse volume de informações da tecnologia que não são de domínio padrão para a gente, né? Sim, Então, quando você fala isso, eu fiquei tentando, quer dizer, em particular eu sei o que é isso, mas eu estou considerando que nesse nosso grupo a gente tem pessoas que não sabem o que isso significa. Então, mesmo que a gente tenha que fazer uma segunda sessão depois, se você não conseguir completar toda a tua fala aqui, eu acho que ir prestando esses esclarecimentos ajuda um pouco, sabe? com certeza. Não precisa se estender, evidentemente, é uma coisa um pouco mais rasteira, até só para que a gente unifique, coloque todo mundo no mesmo patamar de conhecimento sobre o tema. Assim, vamos considerar que ninguém sabe nada, né? Certo. Você sabe. Estou estudando. Veja, do ponto de vista de dados, há uma solução que é bastante perspicaz, que é de deixar os dados da imagem, por exemplo, se for fazer o NFT aqui da mulher baldia lixando as unhas, né? Que é essa imagem JPEG aqui, tá? Digamos que ela tenha 5 megabytes. Esses 5 megabytes não vão para o blockchain. Esses 5 megabytes do JPEG vão para um sistema de arquivos que chama Interplanetary File System, esse IPFS. E aqui acho que tem aquelas piadinhas internas dessa turma meio geek, né? Porque devem estar cansados de o File System universal, File System disso, File System daquilo. Então, esse aqui é o interplanetário. E aí tem uma questão de como isso é mantido, como isso é remunerado, mas isso basicamente está na nuvem. Então, isso aqui não, o arquivo em si, que pode ser um vídeo de, sei lá, dezenas de megabytes, centenas de megabytes, depende muito da limitação da ferramenta que é utilizada, não vai para o blockchain. Isso aqui fica um apontador para esse arquivo no que vai para a blockchain. Mas para gerar esse hash code aqui, dependendo do blockchain que é utilizado, então quando é utilizado Ethereum, por exemplo, é preciso encontrar um número que com o hash code do bloco anterior e essas informações do bloco que se quer adicionar à cadeia de blocos, esse número ele é difícil de se obter. Normalmente ele é obtido por tentativa e erro. Então, os nós que conseguem, o nó que conseguir descobrir isso primeiro vai ter o direito de registrar aquilo na blockchain. E com isso vai ser remunerado com algum tanto daquela criptomoeda. Essa busca ela é feita em paralelo por vários nós, porque eles estão competindo para ver qual é o mais rápido, e é meio que por tentativa e erro. E isso é que é computacionalmente intensivo. Então, são utilizados, digamos, placas de vídeo, que são as Graphical Processing Units, né, GPU, em redes, e elas ficam ligadas ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando minerar, esse é o jargão, né? Tentando obter o mais rapidamente possível esse número que vai lhe dar o direito de escrever essa transação. E aí, quando esse nó resolve esse problema, ele é remunerado. E os outros todos que estavam competindo com ele fizeram um trabalho computacional, digamos assim, processaram alguma coisa à toa, e aquele esforço todo é desperdiçado. E aí eles partem para a próxima transação.
Então, isso tudo consome energia, e essa energia pode estar sendo produzida numa usina a carvão, numa usina a gás natural, numa usina hidrelétrica, numa usina eólica, enfim. Não é possível afirmar, a menos que você tenha um parque de geração de energia elétrica dedicado àquele parque de mineração, mas que são coisas muito pouco utilizadas. Em geral, a turma pluga aí uma sala cheia dessas unidades computacionais numa rede de energia elétrica, sei lá, perto de Itaipu, ou perto de uma usina a carvão na China, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, enfim, no grid, e não dá nem para saber qual é a usina que está produzindo aquela energia, por uma questão dos sistemas de energia elétrica que são assim. A vantagem que eu entendo é que, primeiro, o Ethereum está migrando para um outro tipo de moeda, um outro tipo de blockchain, que é o que a blockchain Tezos já faz, que não depende dessa prova de esforço, que chama Proof of Work, mas que é uma prova de custódia, vamos dizer assim, que é o Proof of Stake. E na prova de custódia, cada usuário que detém uma quantidade de criptomoeda pode delegar essa quantidade a um terceiro, e esse terceiro, a depender da quantidade que ele custodia dos outros, ele vai ter mais ou menos probabilidade de ser o vencedor dessa corrida aí por quem vai validar a transação. Então, por exemplo, a criptogaleria tem lá uma quantidade de criptomoedas em Tezos. A criptogaleria delegou ao Baker, né, digamos assim, essa propriedade de custodiar as criptomoedas para um desses nós aí que estão na rede. Eles, como eles têm a custódia de uma certa quantidade em relação ao todo de Tezos, quando é preciso validar alguma transação, eles têm uma certa probabilidade de vencer essa validação. E aí não tem essa disputa computacional. E com isso, a validação de uma operação em Tezos, por exemplo, ela é energeticamente ela é equivalente a um tweet no Twitter ou a um post no Instagram, porque tudo isso consome energia, né? A gente sabe que um computador ligado, essas redes de computador ligadas, as pessoas, enfim, roteadores, toda essa estrutura consome energia. Então, de certa forma, essas blockchains que são proof of stake têm uma pegada ambiental que não é zero, mas é bastante equivalente a outras transações que não são computacionalmente intensivas. E isso é de tal forma que Tezos se autodenomina uma, uma criptomoeda limpa, vamos dizer assim, né? E Ethereum está migrando hoje para Ethereum 2.0, que deve ser em algum momento, talvez esse ano, talvez em alguns meses, Proof of Stake. E aí ela deixaria de ter essa pegada ambiental e passaria a também ser menos intensiva computacionalmente e, portanto, não ter essa questão ambiental associada. Não sei se me alonguei demais, mas se ainda estão todos e todas aí, mas Estão sim, está todo mundo aqui, chegou mais gente, eu estou vendo que ninguém vai arredar pé. Pode continuar. tá bem. Então, aqui eu corro o risco de fazer mais uma conjectura e dizer, assim, talvez seja a tese mais forte aqui, de que os NFTs resolvem duas questões mal resolvidas no mercado tradicional de arte, tá? E aqui, isso não sou eu que estou dizendo sozinho, tem bastante gente dizendo isso. Numa live da Júlia Flamingo aí na Academia de Curadoria há poucos dias, ela também disse isso em outras palavras, que o NFT garante a autenticidade da obra, com o registro do criador ou da criadora
né, daquele smart contract, né, na blockchain, e dessa sequência de transações de compra e venda. A gente vai ver como isso acontece, mas não é simplesmente a criação, mas como isso é colecionado e vai mudando de mãos no mercado secundário. E também uma outra questão que é o direito de sequência, né? Então, hoje no mercado tradicional, se uma obra é comprada por um colecionador de uma galeria, o artista vai receber uma parte e a galeria vai receber uma margem daquela venda. Se esse colecionador revende essa obra no mercado secundário, em geral, grosso modo, acho que a menos de exceções, o artista não vê o ganho de capital dessa transação. Então, se alguém compra uma obra por 10 mil e revende por 20 mil, o artista não vai perceber nada desse ganho de capital, né? E com os NFTs é possível registrar que a cada nova transação dessa, o artista, o criador, a artista, a criadora, vai receber um percentual dessa nova venda. Então, nessa mesma live onde a Júlia Flamingo falou, né, estava também presente um artista que vem do grafite, o Tech, e o que ele diz, eu acho que sintetiza muito o que eu penso a respeito dos NFTs. Fica muito difícil para um artista ficar de fora. Eu entendo que é importante compreender e eu acho que a gente tem que ter críticas, eu também tenho as minhas, mas eu acho importante a gente conhecer para criticar com propriedade. Acho que essa é a principal mensagem dessa apresentação aqui. Além disso, né, além dessas duas questões, tem uma outra questão que é o empoderamento dos artistas e dos colecionadores, porque a partir do momento que o artista cunha seu próprio NFT, cria o seu próprio NFT, né, faz o mint, coloca a venda numa plataforma de negociação de NFTs, e um colecionador entra ali e adquire aquela obra e depois eventualmente revende, o papel do galerista, que é visto como um gatekeeper ou do art dealer, né, que pode não manter uma galeria, mas que compra e vende, né, que representa artistas e vende suas obras, fica diluído, porque há transações que acontecem diretamente entre artistas e colecionadores. E isso os defensores dos NFTs entendem que é um empoderamento dos artistas, das artistas, dos colecionadores, das colecionadoras, a partir do momento que eles atuam diretamente nesse mercado de NFTs. E há um senso de comunidade também em torno dessas plataformas, em torno de, enfim, servidores de trocas de mensagens. E eu acho que também é importante entender que não é necessário que o NFT, que o token em si que a esse token seja atribuído um valor de mercado. É possível fazer o mint, cunhar o NFT, pode ser feito uma versão 1 para 1, e registrar isso no acervo de uma instituição, de um museu, por exemplo. Então, se o museu tem uma obra de arte, vamos pensar aqui na obra digital, e ele quer registrar aquela obra na blockchain, é possível fazer isso e não necessariamente tem que ser colocado à venda no mercado, né? Uma outra questão que entrou em voga no ano passado foi quando o Facebook falou no metaverso, que não é um conceito novo, mas que trouxe toda aí uma atenção para essa mudança, né, de estratégia do Facebook, mudando inclusive o nome da empresa. E a gente viu com essa questão do metaverso e dos NFTs, o aparecimento de plataformas que permitem, por exemplo, fazer uma exposição no que é uma versão 3D digital do cubo branco. Então, é possível vincular uma carteira onde estão colecionados aqueles NFTs, aqueles tokens,
e dispor facilmente, tá? Em pouco tempo. Por exemplo, aqui é a coleção da Mulher Baldia, disposta numa galeria virtual 3D, de forma a apresentar isso de uma maneira que antes, até onde eu tenho conhecimento, seria preciso contratar uma empresa que desenvolve um software, uma visão 3D dessa exposição, né? Então, eu acho que também tem esse apelo, né? E, por fim, eu acho que também é importante ressaltar, né, pensando naquilo que o Tech diz, né, que é muito difícil ficar de fora, é importante ressaltar a parte de mercado que os NFTs estão ganhando no mercado de artes, né? Saiu um relatório bem recente, eu não consegui estudar a contento para trazer mais informações para cá, mas ele está disponível, né, um relatório da Art Basel e feito aí com o apoio da OBS, por esse senhor que é o fundador da Art Economics. E a gente vê, então, como esses NFTs de arte estão ganhando uma parte considerável do conjunto de NFTs, porque não existe só NFT de arte, pode existir de muitas coisas, e como isso está ganhando uma proporção importante do mercado de arte em si, né? E, finalmente, eu acho que tem um aspecto também que é trazer a arte digital para o centro da discussão, né? Que era talvez um patinho feio, ganhou aí uma certa notoriedade com essa questão dos NFTs. Então, aqui eu faria aquela pausa para dúvidas. Eu vou parar de compartilhar. Vocês estavam vendo a apresentação até aqui, né? Aí, eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, Denise, e depois vem a parte da criptogaleria em si. Acho ótimo. Eu disse, por favor, não se acanhem, perguntes. Pode colocar no chat, se tiver com dificuldade aí, com câmera e fone, essas coisas. Tem duas perguntas no chat, tem o Alexandre que levantou a mão e mais alguém que levantou a mão. Vou aqui nessa que está no chat, Alexandre e Rafael, um segundo, por favor. Igor, a Ana Valéria perguntando, quando compramos um NFT, ele fica onde? E ela está rindo, mas é verdade. Onde é que fica o NFT quando a gente compra? Eu vou juntar essa pergunta numa que eu disse, porque foram coisas que me foram perguntadas ontem, quando eu fiz a postagem. Eu disse assim, pessoas não se acanhem, podem fazer perguntas como, quando um colecionador compra um NFT, ele está comprando o quê? E esse o quê que ele está comprando fica onde? A Ana Valéria está rindo de nervoso. Liga não, eu também. Vocês chegaram a... alguém disse aqui que estava aparecendo antes e parou agora, nesse instante, né? Porque até o slide ali das perguntas, vocês estavam vendo. Isso, é isso Inclusive aí. Você parou de compartilhar. Tá, Tá tudo ok. tá bem. O NFT, ele é cunhado em uma blockchain, né? E essa blockchain, de certa forma, ela vai estar vinculada, ela vai ser negociada em alguma criptomoeda. Então, vamos falar aqui das duas principais aí com as quais eu tenho, assim, lidado, né? Uma simplesmente estudando e outra estudando e inclusive fazendo transações, que é a Tezos, né? Eu tenho olhado um pouco o Ethereum, mas por conta dessa pegada ambiental, decidi trabalhar somente com Tezos. Então, quando um NFT é cunhado, é criado em uma determinada plataforma, né, e ele fica vinculado lá no blockchain, normalmente ele vai ser negociado naquela plataforma ou em outras que sejam compatíveis com aquela plataforma.
As plataformas em geral, elas são voltadas para uma criptomoeda, uma ou outra trabalha com mais de uma, mas vamos pensar aqui na plataforma que a gente tem utilizado na Criptogaleria, que é object.com. Eu vou escrever aqui o endereço, mas ela já vai aparecer mais para frente também, tá? Bem, o colecionador tradicional de NFT, vamos dizer assim, né? O colecionador que já está nesse mundo, que já está iniciado, ele vai criar uma carteira em Tesos. Existem diferentes carteiras, diferentes tecnologias, diferentes tipos de carteira. Uma das mais utilizadas é Kukai, tá? Mas tem outras. E a partir do momento que se coloca alguma criptomoeda ali naquela carteira, ele vai poder fazer aquela transação de compra na plataforma, porque ele vai vincular a carteira à plataforma, e aí o NFT vai ficar guardado na carteira. Mas o que vai ocorrer de fato é que vai acontecer uma transação naquele smart contract, que é o próprio NFT, digamos assim. O NFT é um tipo de smart contract. Vai haver uma transação naquele smart contract que transfere um token, então, digamos, uma daquelas cópias do NFT, do criador, digamos assim, para o colecionador. Então, mesmo que a plataforma, digamos, o site aí, object.com, saia do ar, aquele item lá, aquele NFT está gravado lá no blockchain, isso aí não é alterado, não, assim, não é deletado, a menos que haja novas transações, né? Ele pode ser alterado, mas aquele registro não é deletado, isso é uma propriedade importante da blockchain, ele está guardado lá na carteira. Então, quando a gente entra na Kukai, por exemplo, a gente vê os tokens lá, né? Apesar de não ser tão amigável quanto a plataforma para fazer as transações, de criar, colecionar, listar, né? Que é colocar à venda, leiloar, é possível leiloar também, os NFTs ficam guardados na carteira. E o lugar, então, digamos assim, comum para fazer essa compra e venda de NFTs são essas plataformas. As exchanges servem, em geral, para fazer o quê? Para transformar um dinheiro, de uma moeda nacional, vamos dizer assim, que é denominado fiat, né? Que é, sei lá, reais, dólares, em criptomoeda. E normalmente a Igor, pessoa, é uma casa de câmbio, é uma casa de câmbio. como se fosse uma casa de Como? Se fosse uma câmbio, casa de só que câmbio. ela lida com um câmbio entre moedas nacionais e criptomoedas e entre criptomoedas. E depois que se adquire aquilo, né, aquela criptomoeda, Tesos, Ethereum, em geral é transferido aquele valor para a carteira, pode ter alguma taxa, algum custo de transação, e a partir do momento que aquela criptomoeda está na carteira, ela é usada aí nas plataformas e não precisa mais voltar para a criptomoeda, a menos que para a exchange, a menos que a gente queira sacar de volta em reais ou em dólar. Mas se não se quiser fazer essa volta para a moeda nacional, não precisa mais voltar para a exchange. O que as exchanges estão fazendo, e é uma jogada de marketing, vamos dizer assim, uma jogada de mercado também, é que elas estão criando os espaços de NFTs dentro das exchanges, né? Que é como se fosse o banco que oferece um serviço ali que tem um terceiro que está fazendo, né? Como se fosse um banco que oferece um seguro, sei lá, o que começa a ter concessionária de veículo, alguma coisa assim. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a proposta da Criptogaleria é justamente é, facilitar todo esse conjunto de transações que, para a pessoa que é menos iniciada no mundo das criptomoedas e nesse mundo dos NFTs, é um passo a passo, sim, que é possível admitir que é bastante complexo. Não sei se eu respondi as duas perguntas que eram mais objetivas, né? Ficou um pouco. Eu, eu acho que sim. A Ana Valéria responde aí para a gente no chat se sentiu contemplada com a resposta. Rafael, você pode abrir a câmera e perguntar, por favor?
Ou perguntar sem abrir a câmera, como você queira. Olá, bom dia, boa tarde, não sei se estão me vendo, me ouvindo bem. Tudo bom, Rafael? Esse, para mim, tem sido um assunto de grande debate e discussão ao longo dos últimos anos, que tem me inquietado muito, né? Eu tenho feito algumas pesquisas para artigos e demais análises críticas sobre o NFT, né? Sobre o universo NFT. E, para mim, tem sido, assim, muitas indagações, além das questões teóricas e digamos, pragmáticas, né? Do funcionamento do NFT, das tecnologias que envolvem o NFT, de como ele se comporta, de como ele é manipulado no mercado, no sistema financeiro, nos esquemas tecnológicos de transações que envolvem o NFT, né? A minha grande indagação, a minha grande dúvida seria se olhar além da questão teórica e funcional do NFT, uma perspectiva, digamos assim, o backstage do backstage do NFT. A gente tem visto essa proliferação assim, praticamente quase que eufórica, quase que assim pandêmica mesmo, né? Teve a pandemia do Covid-19 e está tendo essa pandemia do NFT em diversos setores, em diversos ramos, nessas categorias, né? O meu embate maior é nessa questão de como está sendo manipulado os aspectos artísticos, de expressões artísticas que são vinculados ao NFT, que são vinculados a uma plataforma digital, no caso, o registro na blockchain e nas carteiras que envolvem transações comerciais, como a MetaMask, por exemplo, né? De como eles estão utilizando muito mais o viés transacional comercial especulativo de um ativo funcional para o mercado especulativo financeiro, como se fosse uma bolsa de valores, do que mais as questões de cunho, de fato, artístico e estético, né? Porque a velocidade de transação, comercialização, difusão, compra e revenda de NFT tem sido uma escala tão absurdamente veloz que quase não há espaço para questão estética e análise estética de uma determinada obra, mesmo que ela seja caracterizada como obra. Ou seja, parece que tem um verniz, uma pintura, uma lapidação ali de objeto que se torna token tangível aliás, um token que se torna NFT, que a única visualização dele é como se fosse uma cifra, uma moeda, uma nota, algo só exclusivamente de valor comercial. Mesmo que tenha diversas categorias e arranjos que caracteriza como arte comercial, passa a questão estética, a questão formal, a questão composicional, enfim, a questão que envolve a arte em si, o que se delimita a arte em si, né? É claro que ela tem diversas difusões em outras áreas, música, personagens de games, personagens de cinema, personagens de jogos, personagens da NBA, tudo que for possível ser colecionável. Mas a minha preocupação para o futuro das artes que eu tenho visto é como a gente vai lidar com essa expansão absurda de tecnologias, que elas se remasterizam constantemente. A gente nunca sabe de fato quem opera os mineradores que estão operando as minerações de NFTs, quais são os recursos de fato que estão sendo agregados para manutenção, sustentação e difusão dos NFTs. Como tão grande está sendo essa expansão de renegociação de obras, de itens, que tem sido assim, uma escala astronômica, né? Itens de 500, de 1.000, assim, um item vira como se fosse uma hipersaturação do mesmo. O grande exemplo, creio que você já tenha visto, dos CryptoPunks, dos CryptoKitties, né, do Yacht Body Aped, né, que tem sido assim, esse padrão composicional estético de personagens de arte que parecem seres avatares de videogame, como um pretexto para se padronização de comercialização de objeto artístico como NFT. Então eu vejo ainda muita coisa oculta, por mais que seja explicitado, repercutido, difundido, questionado em diversos meios, diversas áreas do NFT, como ele funciona, por que ele funciona, como é feita as transações, quais as plataformas que utilizam. Eu sei que tudo isso está sendo assim, ultra repercutido em tudo quanto é canto, né? Mas o que está por trás desse agenciamento das artes, mesmo que facilite um possível artista a ter um espaço de criação, poder vender, poder divulgar, poder, digamos, armazenar seu trabalho artístico, independente de um curador, independente de um marchand, de alguém que esteja gerenciando ou agenciando para ele ali uma possível negociação, e mesmo que ele seja totalmente desconhecido, não tem uma repercussão no estatuto da arte, digamos assim, da história da arte, como o próprio exemplo do Beeple, do caso do Beeple, né, que teve uma repercussão absurda, o grande marco aí dos NFTs em termos
de vendas em galerias e leilões, né? Mas, enfim, tem muitos, digamos assim, percalços nessa questão do NFT, do que está por trás, além das transações comerciais, desse metacapitalismo ultra acelerado, que, de alguma forma, ele utiliza a estética, o meio digital artístico, mas, no final das contas, ele é estupidamente, extremamente comercial, ativo transacional. Grandes investidores, grandes compradores, grandes colecionadores não estão ligados no mundo das artes, não são das artes, não estão preocupados com arte, eles estão preocupados com a velocidade de transação comercial. Tanto que as próprias plataformas, os próprios meios de fomentação dos NFTs, o primeiro requisito é você comprar uma moeda virtual, uma moeda digital, você converter uma moeda real para uma moeda digital, ou seja, você fica, de alguma forma, colonizado, aprisionado por moedas digitais, por ciclos de virtualização, tanto monetária, financeira, quanto para o mundo estético representacional. Ou seja, são como se fosse uma capitagem de algo por trás. Em síntese, é isso. O que dos NFTs, além das questões teóricas. Em síntese, essa é a questão. Obrigada, Rafael. Não, na verdade, eu fui te interromper porque na semana passada, na semana retrasada, numa outra discussão que nós tivemos aqui, uma participante do grupo, que inclusive está aqui, que é a Mazé, a Zezé, que eu chamo carinhosamente de Zezé, que é uma fotógrafa, ela perguntou assim, mas qual é a função social dos NFTs? E daí a nossa convidada falou, olha, eu não entendi bem sua pergunta. Ela falou, olha, acho que eu não formulei bem. Enfim, eu acho que o que você pergunta está ligado a essa discussão, e eu queria fazer essa ponte com a conversa que a gente fez na semana retrasada com a Adriana Braga sobre posicionamento de artista, mercado. E aí, Igor, pega aí a sua fala. Tem mais uma pergunta. Ela gostou do metacapitalismo ultra acelerado. A Zezé está dizendo aqui. Tem mais uma pergunta do Alexandre. Tem uma pergunta do Pedro, que eu vou deixar para a sua segunda parte sobre a criptogaleria, porque eu acho que tem a ver com isso. Eu vou pedir só a licença para o Alexandre um minutinho, para o Igor fazer essa resposta primeiro, tá bom? Muito boa reflexão, Rafael, certamente. Obrigada, Rafael. Super boa contribuição mesmo. Então, Rafael, eu acho que você faz uma pergunta que é complexa e eu não tenho uma resposta simples para essa pergunta, tá? A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: eu não consigo acompanhar o advento, digamos assim, desses PFPs, como são chamados, né? O que é o PFP? É o Profile Picture. Então, se criou lá, sei lá, o primeiro, talvez, que entrou em voga são os CryptoPunks, né? É uma questão de arte, não sei, pixelada, tá? Não vou entrar na, na controvérsia se é arte ou se não é arte, tá? Mas, digamos assim, são imagens pixeladas, é um mundo à parte, né? Com aqueles pixels todos estourados, assim, muito grandes, né? Como se a gente pegasse uma imagem que tem uma baixa resolução. Então, é um mundo à parte também, que vem, digamos, de uma coisa um pouco retrô aí da computação dos anos 80, vamos dizer assim, de revisitar isso. E aí, o que acontece? O blockchain permite que você, para cada NFT desse que você cria uma coisa que faz assim. Bom, eu vou pegar aqui uma palavra, né? Um tamanho de espaço aqui de memória. E o primeiro número aqui, o primeiro bit, quer dizer que o primeiro conjunto de bits aqui quer dizer que o cabelo é assim, é liso ou é assado. E o segundo quer dizer que o CryptoPunk está com óculos de grau, está sem óculos ou está com óculos escuro. Está com cachimbo, está sem o cachimbo, está com cigarro ou está fazendo uma careta e não sei o quê. E isso é fácil fazer por programação. E aí você consegue, então, com blocos de imagens, montar esses, sei lá, 1.000, 10.000 CryptoPunks por programação. Não quer dizer que cada um daquelas figurinhas foi feito por um designer gráfico na mão. Foram feitos bloquinhos ali e você consegue ver tutoriais no YouTube de como fazer o seu
criar o seu NFT, assim, digamos assim, o seu conjunto de NFTs. Então, assim, isso é um mundo à parte, eu acho que tem uma lógica à parte, tem muito a ver com influencers, assim, com as redes. Existe, sim, uma questão de especulação, também existem esquemas, vamos dizer assim, golpes, existem pirâmides, isso tudo existe no mundo de NFTs e de criptomoedas, então é importante estar atento. O que eu procuro fazer para, de certa forma, me distanciar desse mundo que eu não compreendo e que não me diz respeito, né? Trabalhar com as plataformas que estão mais voltadas para a negociação de objetos que a gente pode entender que sejam arte, né? É lógico que, eventualmente, tem sempre uma discussão do que é arte, que é a discussão, né, que remonta ao meu primeiro semestre aqui na UNB, né? Mas, enfim, é, é, e também, quando você coloca assim, a gente não sabe o que está sendo colocado como ativo de mineração, aí eu também tenho uma questão que é uma questão quase que de ética socioambiental, que é trabalhar com uma criptomoeda, com blockchain que é clean, que é proof of stake, que não tem essa questão da mineração e da pegada ambiental associada. É preciso colocar um recurso financeiro para fazer o mint de um NFT em Tezos? Sim, mas é diminuto. Assim, na exchange que funciona aqui no Brasil, você tem que transferir no mínimo 4 Tesos da exchange para a carteira. 4 Tesos hoje são R$ 80, vamos dizer assim. E 4 Tesos dá para mintar, né? Mintar usando o jargão, alguns NFTs. E isso não necessariamente vai ficar ali nessa ciranda financeira. Tem NFTs que foram mintados aí há meses, quando ainda existia o Hic et Nunc, que já foi desplugado, né? Teve um problema lá de governança e tal. E eles estão lá quietinhos lá no canto deles. Então, assim, eu entendo a crítica, é uma crítica que está nas referências aí nos próximos slides, que é uma crítica de alguém que fez um vídeo de 2 horas descendo a lenha nos NFTs, assim, para usar um termo bastante coloquial, e fala algumas coisas com propriedade, mas eu acho que ele critica mais o blockchain ou as criptomoedas do que os NFTs e também não considera alguns aspectos positivos, enfim, tem os contrapontos ali. Mas você traz questões que acho que são muito relevantes. Eu acho que esse jogo todo, né? Porque é um jogo, né? A gente está falando de um mercado financeiro. Isso é importante ter em mente. Quem tem restrições ao mercado, quem tem restrições a esse ultracapitalismo, como você disse, né? Ou metacapitalismo ultraacelerado, enfim, tem que sentir se quer realmente navegar por mares bastante revoltos. E assim, tem pouca regulação, então quando a gente falava que na internet era tudo mato, na Web3 ainda é muito mato, né? Então, e no mato e no faroeste tem bandido, né? Então, e tem pouca lei, é tudo essa coisa, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que saber conhecer, eu acho, né? E saber se situar para não ser usado, né? Assim, ou que aquele objeto de arte, de certa forma, quando está no mundo, vai acabar sendo utilizado, mesmo que não tenha uma função específica, mas que se tenha consciência do uso que está se fazendo com aquele objeto, né? E para completar, assim, o que eu percebo é que eu estava dizendo, né, que quando o Ethereum passar para Proof of Stake, né, que vai ser essa mudança de Ethereum para Ethereum 2.0, eu acho que vai haver uma grande mudança nesse cenário, tá? Porque uma grande restrição hoje é essa questão da mineração e da pegada ambiental. E
a gente nunca vai ver NFT em Bitcoin, porque Bitcoin está travada lá num algoritmo e num código que é praticamente imutável. Então, isso não vai acontecer. Então, hoje, o grande mercado, vamos dizer assim, é baseado em Ethereum e outras moedas ali que são quase que irmãs ali, derivados, funcionam de uma forma muito parecida com o Ethereum. Quando esse mundo migrar para o Proof of Stake, primeiro vai haver uma competição direta com Tezos, que hoje não acontece, então Tezos vai deixar de ser uma das poucas que é Proof of Stake, né? E vai deixar de existir essa restrição com relação à mineração, que é um aspecto que, para mim, é essencial, né? Porque tem essa pegada ambiental, né? Obrigada, Igor. Alexandre, por favor. Bom dia. Está me escutando? Ótimo. Igor, eu sou fotógrafo, artista visual, e eu tenho passado por umas questões que talvez quem é da arte pictórica ou da física, né, que a gênese dela seja física, não seja digital, vai me entender. Eu sou fotógrafo, eu vendo cópias minhas em série, certificadas, essa coisa. Daí surgiu a questão, alguns galeristas falaram assim, por que você não começa a gerar NFT de alguma série sua? Aí surgiu a questão seguinte, quando eu gero um NFT, primeiro, qual o formato desse NFT? É JPEG, é TIFF? Qual o tamanho disso? Né? Outra coisa, quem é o dono do meu RAW, do meu arquivo fotográfico RAW, ou então da minha placa de vidro, que eu fotografo em placa de vidro, uso negativo, essas coisas. Quem é o dono dessa obra física, né, que está dentro da minha casa? Porque eu estou pegando aquilo, estou gerando uma cópia digital e estou colocando e gerando um NFT. Quando eu vendo um NFT, que seja 10 NFTs, uma série de 10, de 20, que seja, o original, o físico é de quem, né? O que eu posso fazer com ele depois? Seria basicamente isso a minha pergunta, que algumas pessoas não estão sabendo responder. Porque eu falo assim, cara, ninguém está pensando sobre isso ainda. Isso vai dar problema, né? Porque ninguém pensou, porque pensa-se muito na arte digital, mas se você digitalizou algo físico, o físico vai para onde, vai para quem, né? É isso. Obrigada, Alexandre. Excelente pergunta. Igor, eu quero aproveitar, tem uma pergunta da Ravena aqui que eu queria que você juntasse a essa resposta, que é, tem algum lugar específico onde se vende NFT? Seria uma corretora? Olha, eu sou bem leiga mesmo, ela diz. E eu queria muito esperar que a resposta do Igor seja do fotógrafo, é do artista. Vamos lá, vamos te ouvir. Bom, eu vou começar pela pergunta da Ravena, que é um pouco mais objetiva e mais simples. Existem inúmeros lugares onde é possível comprar NFT. Plataformas, há inúmeras plataformas, há um mercado de plataformas, digamos assim, é bastante competitivo e bastante dinâmico. Surgem novas plataformas, algumas conversam entre si, outras não. Então, em geral, se adquire NFTs nessas plataformas, mas também há sites, digamos assim, que fazem uma espécie de ponte entre um comércio eletrônico e essas plataformas. E, de certa forma, a ideia da criptogaleria é um espaço para simplificar isso, né? Para permitir ali que se adquira ali um NFT que é proposto pela criptogaleria, né? Um conjunto de NFTs. Então, eu acho que, assim, na sequência ali, se a gente puder depois caminhar pelo menos um pouco aí numa sequência de slides, a gente vai ter mais clareza de onde é possível navegar aí nesse mundo dos NFTs. Com relação à pergunta do Alexandre, que eu faço questão aqui de agradecer pela pergunta, porque é uma pergunta que também me inquieta bastante, né? E me inquietou, e acho que é uma pergunta que tem que estar sempre presente, né? A primeira questão que se coloca é a seguinte: a gente trabalha lá com um arquivo digital, tá? Vamos partir do digital. Então, a gente fotografou lá na Nikon, na Canon, enfim,
e gerou um .RAW, um TIFF, um JPEG numa determinada resolução, normalmente em alta definição. A primeira pergunta que o fotógrafo se faz é: mas eu vou carregar esse arquivo em alta na plataforma? Essa é uma questão importante, porque o arquivo em alta, primeiro, ele sobrecarrega a plataforma, a internet como um todo, vamos dizer assim, e, por outro lado, permite uma impressão fine art que é aquela cópia pirata, vamos dizer assim, né? Ou até que alguém faça um NFT não autorizado a partir daquele documento em alta. É uma questão de compromisso, né? Porque o que eu penso é o seguinte: a pessoa colecionou NFT, aí você vai colocar um arquivo com uma resolução menor e vai mandar o arquivo em alta por fora da plataforma de NFT e vai ficar administrando isso. Você vai mandar só para o primeiro comprador, ou se forem 10 compradores, se for uma série de 10, para esses 10 primeiros, e quando eles renegociarem isso no secundário, como é que vai ser o caminho dessa imagem em alta, né, ao longo da sua vida? Então, a primeira Mulher Baldia, que é a Mulher Baldia lixando as unhas, foi carregada em alta lá no object.com. Mas aí eu vi que a coisa ficava um tanto quanto travada e difícil e tal, e optei por fazer uma coisa, um compromisso, que era uma imagem com uma resolução média, mas que não prejudica, ou seja, o arquivo fica mais leve, mas ainda tem alguma resolução. E menciono ali, eventualmente, se alguém quiser o arquivo em alta, eu posso disponibilizar a parte, né? A outra questão que você coloca é assim: de quem é o direito da imagem, o direito da obra? Depende do que você definir quando você criar o NFT. Você pode dizer que direitos reservados, ou seja, você detém todos os direitos da obra. Você pode definir que é domínio público, então aquela obra pode usar à vontade, pode compartilhar, fazer o que bem entender, que são, digamos, os dois extremos, e você pode modular ali com Creative Commons, né, a depender da plataforma que você utiliza. Então, a plataforma que a gente está usando na Criptogaleria é Object.com, como eu vou revelar aqui na sequência, e entre esses extremos, a escolha que eu fiz, que eu acho que tem mais a ver assim com a minha mentalidade de código aberto, de uma mentalidade também que é uma certa reutilização das imagens e uma certa permissividade em relação ao que o Tom Zé muito bem coloca, que é essa coisa do sampling, né? Dessa ideia de sampling ou de antropofagia, de certa forma, né? É o Creative Commons lá que foi escolhido lá, que é o BY SA. Não lembro de cabeça lá qual que é, mas é um que você pode utilizar desde que mantenha o mesmo nível de licença, né? Você não pode reutilizar e depois dizer que é domínio, que é direito reservado, tá? Então, acho que foi essa a escolha ali. Mas isso depende do criador, da criadora, do artista, da artista. Então, se você quer deter o direito do físico, tudo bem, você cunha um NFT, uma série de 10, aquele negativo, né? Ou em vidro, como você trabalha, né? O direito da imagem é seu, então, por exemplo, uma artista plástica que quer trabalhar ali, como a Clarice trabalhou, uma intervenção sobre uma obra, né, de óleo sobre tela, ela pode querer deter o direito da imagem, ela não quer que haja versões e brincadeiras ali com aquela obra. Tudo bem. O enforcement disso é outra coisa, né? Porque o arquivo vai estar disponível na internet. Então, como é que você vai fazer o enforcement disso? Mas você declarou ali que você não quer que é uma licença mais aberta. E você também pode ir para o outro extremo, que é colocar em domínio público e libera geral.
Deixa eu só te cutucar mais um pouquinho, desculpa. Por exemplo, se eu falo assim, olha, essa imagem eu criei um NFT dela que pode que seja do tamanho, sei lá, 30 por 30 ou 50 por 50 centímetros. Porém, eu tenho um arquivo em RAW que eu, na minha casa, eu posso gerar em cópias, fine art, série de 1 metro por 1 metro dessa cópia. Seria a mesma relação? Eu falei assim, olha, para NFT é 30 por 30. Para impressão fine art é 1 metro por 1 metro. Eu estaria sendo ético, porque é ético para mim eu fazer, de uma foto, fazer uma série 20 por 20, 50 por 50 e 1 metro por 1 metro. Cada série tem 10 cópias, mais PA. Eu posso fazer isso com NFT também, eu ter 30 por 30, meio metro por metro, 1 metro por metro em fine art e 10 NFTs? Eu acho que desde que esteja avisado, né, desde que esteja escrito lá no NFT que existem outras séries em diferentes resoluções e que existem impressões, né, em fine art, eu acho que a princípio sim. Mas eu não tenho uma opinião assim mais profunda a respeito desse ponto, tá? O, o que eu acho que é importante entender, né? O titular do NFT, ele não detém o direito da obra em si. Isso depende de como é o de como é feito o NFT e de como aquilo é transacionado, né? É como se a gente estivesse falando de quando a gente compra um livro no Kindle, né? Quando a gente compra um livro no Kindle, a gente é titular daquele livro, pode baixar ali em vários devices, pode ler e tal. Mas o copyright continua sendo lá do autor e tem a questão lá com a Amazon, né? Então, assim, tem um certo paralelo, ainda que não seja muito preciso precisa essa metáfora, mas acho que ajuda um pouco a raciocinar, né? O NFT não é a obra em si. Eu acho que é isso que é importante entender. É como se um outro paralelo é o seguinte: é como se a gente pensasse na escritura de uma casa. A escritura não é a casa, mas quando a gente transfere a escritura, a gente está transferindo a casa, né? Então, da mesma forma, é possível pensar no livro como fungível e não fungível, né? O livro, a princípio, é fungível porque são todos iguais, né? Mas aí alguém faz uma dedicatória e ele fica não fungível, né? Se tiver um livro com a dedicatória do Mário Pedrosa, de repente tenha mais valor aqui para nós que somos estudiosos aí das artes, né? Então, tem bastante gente estudando isso, tá? Uma pessoa que colaborou aqui no desenvolvimento de um dos contratos da Criptogaleria é uma colega aqui de Tchá e é formada em Direito, a Cristina Miranda, e ela está estudando isso aí, né, durante a graduação e tem escritório já se especializando nessa temática do direito em relação aos NFTs, tá? Igor, eu acho que você pode, assim, teoricamente nós terminaríamos o nosso encontro aqui, mas eu acho que temos acho que a gente precisa ainda falar da criptogaleria um pouquinho, então peço aí mais uns 15 minutos, você acha que é suficiente para a gente falar? Tem outras perguntas aqui no chat. Eu acho que após a tua apresentação a gente ainda pode fazer, e eu vou encerrar as inscrições das perguntas porque a gente não vai ter mais tempo, mas a gente pensa em programar um segundo encontro, né? Para dar uma continuidade nesse assunto, eu acho que a gente realmente precisa. A gente até pensou em, a depender do interesse da plateia, fazer um segundo encontro que seja mais prático, assim, mais mão na massa, né? Como mintar, como listar, né? Que é colocar um preço, como efetivamente... Acho eventualmente... perfeito, e responder em alguma medida a pergunta: olha, eu quero ter NFT, por onde eu começo, o que eu faço? Isso, inclusive como colecionar, né? Então, E como colecionar? aqui eu mostro
como a gente coloca esses NFTs em prática? Aqui tem uma série de plataformas que existem, né, para criar, para vender, para colecionar. Chamo a atenção de duas, tá? Foundation é uma que é seletiva, você tem que criar um perfil, enfim, eventualmente ter um portfólio e tal, e eles vão selecionam as pessoas que podem criar objetos lá, ou não, né? Então, o meu perfil está criado lá há algum tempo e até hoje eles não autorizaram. E é bastante utilizada por fotógrafos. E tem outras mais abertas, a que eu citei é Object.com, que é um meio termo, assim, tem alguma curadoria, mas não é um grande bazar, vamos dizer assim, não é um grande mercado como é a OpenSea, que talvez seja maior e mais famosa, e outras, né? Haribo, que é bastante diversificada, e tem outras aí que são mais específicas ou de nicho e tal. Eu vou passar aqui rapidamente para avançar. Então, aqui, qual que é a jornada do colecionador, da colecionadora, né? Tem que fazer, tem que criar uma conta numa exchange, fazer um câmbio, né? Aportar lá um dinheiro, digamos em reais, né? Em Pix ou uma TED, enfim, fazer um câmbio de reais para moeda, vamos dizer que seja Tesos, tá? Escolher uma carteira, então vamos dizer que a gente escolheu a carteira aqui Kukai, transferir o recurso da exchange para a carteira, vincular a carteira na plataforma, então entrar lá na plataforma e linkar as duas, entrar com a senha da carteira de novo, e aí, aí sim é possível colecionar o primeiro objeto. Então, aqui uma conjectura é, será que isso aqui é só para quem é um expert, né? Assim, ou será que isso aqui vai ficar mais acessível para mais pessoas? E tem várias iniciativas para que isso fique mais acessível para mais pessoas e de diferentes formas, mas é uma questão que vai sendo resolvida ao longo do tempo, tá? A experiência do criador é muito parecida com a experiência do colecionador ou da colecionadora, né, com passos adicionais, porque além de fazer toda aquela parte de criar uma conta na exchange, criar uma carteira, transferir da exchange para carteira e tal, é preciso criar o objeto. E para criar o objeto tem uma série de informações que são prestadas ali na criação do objeto, do NFT, né? De novo, aqui há que se perguntar se isso aqui é o papel de alguém, de um administrativo que é mais especializado, né, em manejar essas plataformas, porque esse processo, né, de cunhar, de criar os NFTs depende de cada plataforma. Se eu mudar de Object.com para Foundation, é outra interface, outro jeito de fazer, mudou a moeda, mudou a carteira, é um outro mundo, vamos dizer assim, né, entre aspas. Então, hoje, por exemplo, eu estou bastante tarimbado a fazer tudo isso na Object.com, quando eu começo a querer criar alguma coisa em outra plataforma, eu já me sinto um pouco inseguro, né? Por outro lado, os evangelistas, de novo, defendem que fazer isso é um empoderamento tanto do artista, né, da artista, quanto do colecionador, da colecionadora, e que existe um senso de comunidade nisso tudo. Então, aqui eu mostro aqui um exemplo aqui de uma criação de um NFT, né, que foi esse primeiro aqui da Criptogaleria, que é a Mulher Baldia, né? Coloquei aqui todas as variáveis, aí, todas as decisões, e chamo a atenção assim que no mundo dos NFTs, o drop, né, que é essa coisa de lançar o NFT, criar o NFT, é um evento de marketing, né? Então, assim, passando aqui rapidamente, eu procuro pincelar por que usar NFT, tá? E por que não usar. Como eu vou deixar aqui esse material, eu vou passar um pouco mais rápido para chegar aqui na proposta da Criptogaleria, né? Que é unir essas pontas do artista, da artista e do colecionador, da colecionadora com curadoria, né? Com Art Advisory, né? Com aconselhamento, com uma seleção das obras e com uma facilidade
de você adquirir o NFT. Então, aqui é um site de comércio eletrônico. A pessoa entra aí, escolhe uma das coleções, escolhe o NFT, coloca no carrinho, preenche um cadastro mínimo ali, pagou e pronto, né? E aí a criptogaleria se ocupa de criar o NFT, quer dizer, o NFT já foi criado, desculpa, de criar uma carteira se aquele é um colecionador novo, né? Se é um cliente novo e de fazer as transações equivalentes lá no mundo do NFT. Ou seja, o objetivo é ter uma experiência melhor pro colecionador, mais simples de fazer, né? Mais simples de colecionar, e uma experiência melhor pro criador e para a criadora, liberando tempo para criar. E garantindo royalties, porque os royalties estão cunhados lá no NFT, então esses royalties vão ficar ao longo da vida daquele NFT, e praticando margens aqui que não são abusivas, muito pelo contrário, né? Além disso, também tem um destaque em relação à selva de plataformas, porque hoje, quando a gente entra numa plataforma dessa, tem uma coleção lá de objetos que é assim, uma maluquice você escolher, né? Então, tem algumas que tem mais ou menos curadoria, enfim, tem algumas que têm filtros, mas é um mundo, né? E a gente vai ver também que os artistas, as artistas se deparam com uma questão que é criar daí objetos em diferentes plataformas, e aí tem que fazer lá o Linktree para aquelas diferentes plataformas, e administrar tudo isso, enfim. Então, aqui eu mostro, né, que esse NFT da Clarice, que foi lançado recentemente, aí no dia 8 de março, já tem duas colecionadoras aqui. Um é o Léo, nosso colega de chá, outro é a própria Flávia, e aqui tem um paralelo, né, do que foi comercializado no site de comércio eletrônico e do que está na plataforma de NFT. Se vocês olharem em detalhe aqui, deixa eu colocar um apontador aqui. Aqui dá para ver que 90 são edições de 100, tá? 98 estão com a Criptogaleria, com a Clarice, desculpa, à venda, né? Vamos dizer assim, e 2 estão com cada um desses colecionadores aí que eu citei, que são pessoas muito próximas aí, queridas, que acreditam nesse projeto, né? Na Criptogaleria. Enfim, basicamente era isso. Aqui no final tem algumas referências. Eu chamo a atenção aqui para essa seção da Arte Basel em Tesos, esse zine brasileiro, 3 vídeos aqui, um mais recente que eu já citei, e 2 de cerca de 1 ano, que foram por onde eu comecei a me interessar e a estudar. E um podcast, sites, um site especializado em fotógrafo. Aqui tem uma questão que é um recorte que é majoritariamente masculino, majoritariamente mundo de países desenvolvidos, né? E aí onde essa questão do ativismo curatorial se faz mais presente para a gente contestar, né, esse mundo das artes que é tão pouco diversificado, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra bem soft. Uau, muito, uau, muito obrigada, Igor. Eu, assim, a gente já passou do horário e tal, mas tem 2 perguntas no chat ainda, que eu acho que ainda dá para a gente fazer, e aí encerramos por aqui com essas 2 perguntas. Tem um monte de gente falando, obrigada, parabéns, que fala competente, é isso aí. Depois eu vou, quando eu finalizar aqui, eu digo. A Maria José Mazé, ela tem uma pergunta muito interessante aqui, Igor. O Louvre pode fazer NFTs da Mona Lisa? A comercialização desses NFTs funcionaria como um mercado de derivativos? Para pegar o gancho na crise de 2008 do Lehman Brothers e por aí vai. E a outra, já vou fazer de uma vez,
Perdi, estava aqui, mas eu cliquei no lugar errado. Eu perdi uma pergunta da Juliana sobre direito de imagem, que eu acho que está ligada à discussão da pergunta do meu Deus, Alexandre Carneiro, sobre direito de imagem. A pessoa pode pegar essa imagem que eu mintei como NFT e, por exemplo, criar produtos físicos com ela e vender? Eu acho que é uma pergunta que já estava um pouco ali discutida, mas se você puder fazer aí um último esclarecimento, a gente vai gostar. Tá. Eu queria começar por essa última, eu já tinha visto. Eu acho que essa questão já existe no mercado tradicional. A partir do momento que a gente coloca uma imagem na internet, quer seja nas redes sociais, quer seja num site de comércio eletrônico de fine art, a depender da definição, isso vai virar uma camiseta, uma canequinha, um chaveirinho, e até me parece que foi feita uma intervenção, uma obra que foi criar um conjunto de imagens que estariam bombando nas redes, e aí esses robôs que fazem isso na Ásia em geral, né, imprimiram aquelas imagens que estariam bombando, e essas imagens apareceram no mercado, aqui nesse mercado desses objetos. Eu não lembro exatamente qual é a referência, mas eu tenho certeza que isso foi feito, né, porque isso é um processo que já está muito automatizado hoje, né? Então, assim, é possível que isso aconteça. De novo, tem que se entender o que o criador, a criadora ali do NFT está colocando em termos de copyright quando cria o NFT, né? Se colocar que é domínio público, aí, além de que isso possa acontecer, é legítimo que isso aconteça. Se a pessoa colocar o artista colocar um outro direito, a questão de novo, como é que você faz o enforcement disso, né? Mas, enfim, acho que é uma questão aí que está em aberto, e ela já estava presente antes do advento dos NFTs. Com relação a esse vínculo de uma obra com o NFT, é possível, por exemplo, criar um NFT. Eu acho que também tinha uma pergunta do Pedro em relação a isso. É possível cunhar um NFT ou muitos Isso, NFTs, exatamente. Eu estava indo nessa pergunta para juntar nisso. A vincular. pergunta é a seguinte: deixa eu ler aqui. Não. Você diz que na venda NFT, diferente da venda física de arte, é que toda venda posterior, que em toda venda posterior, o artista irá receber uma porcentagem. Você acha que pode haver uma integração disso à venda física? Então, eu acho que essa talvez seja a fronteira dessa questão dos NFTs hoje. Tem várias ideias sendo implementadas para tentar endereçar essa questão. Uma forma de pensar é a seguinte: que eu acho que tem mais a ver com a pergunta a respeito da Mona Lisa, né? Um determinado fundo lá na Inglaterra pegou uma obra do Banksy e dividiu aquela obra em um grid de 1000 por 1000. E aí vendeu esse 1 milhão de NFTs no mercado. E aí isso tem um determinado valor, e cada detentor daquele NFT sabe qual pedacinho daquela obra digital do Banksy é dele ou dela. A outra coisa que é possível fazer é o seguinte: é possível criar um fundo. Esse fundo tem cotas de uma obra ou de um conjunto de obras físicas, digitais, enfim, né, obras analógicas, digitais, e essas cotas são NFTs. Então, uma cota do fundo é um NFT. Isso também foi feito já na Inglaterra e está sendo feita por um banco aqui, com uma obra do Sassilotto. Acho que não estão sendo muito bem sucedidos, porque eles continuam tentando vender isso, mas eles colocaram isso no mercado como uma operação estruturada, lá, um COI. Mas é basicamente uma questão de um ativo bastante financeiro, né? Então, eu acho que
diria, eu não sei se o Louvre pode fazer isso com a Mona Lisa, não sabe, mas é possível fazer. O titular de uma obra analógica pode fazer isso com uma obra ou com um conjunto de obras. A outra questão é, bom, eu quero que o NFT seja o certificado e o veículo de royalties de uma obra física. E a gente criou isso na Criptogaleria. A Flávia fez um desenho do Murakami lá naquela exposição que aconteceu no Tomiotaki, e a gente negociou esse desenho por um Tezos, e aí é um NFT que é 1 para 1. Então, desde que o NFT caminhe com o desenho, tá tudo ok, porque se a, né, a criptogaleria comprou da Flávia, se a criptogaleria vender para um colecionador, uma colecionadora agora por 2, a Flávia vai receber 10% de 2. Mas a questão é como fazer o NFT andar junto com a obra física, que é a mesma questão que se coloca, que é como fazer a obra de arte andar junto com o certificado, né? Quando a gente faz um certificado de uma obra, de um quadro, de um artista, né, essa questão também se coloca, né? Então, eu acho assim que talvez essa seja uma das questões que aí está na fronteira desse mundo, né, dos NFTs. E eu sei que o herdeiro lá do comandante Rolim tem um museu, né, tem uma coleção que está num museu no interior de São Paulo, e também está colecionando NFTs, e ele está tokenizando todo o acervo desse museu para endereçar essa questão, né, de como vincular daí o NFT com as obras físicas, né? Então, a gente pode pensar assim, é possível pegar uma obra física e criar um QR Code para aquela obra? Sim, o NFT pode parecer com isso, né? Porque no NFT pode ter uma série de informações, a depender da plataforma. Pode ter uma foto da obra, pode ter um registro, enfim, pode ter o próprio certificado em PDF. Então, aqui tem uma área aí de desenvolvimento e de pesquisa que me parece que ainda está bastante aberta, e eu diria assim que é uma dessas fronteiras, e assim, talvez um dos aspectos que mais interessa, porque, de novo, é resolver aquelas duas questões lá do mercado tradicional de arte que, para mim, são mal resolvidas, que é a questão do certificado em si e dos royalties, né, do direito de sequência. Então, assim, eu espero ter respondido. Eu queria só agradecer aqui a Flávia pelo encorajamento aí desde os primeiros momentos, ao mentor aí da Criptogaleria, que é um grande amigo, Leonardo Vieira Alves, o Yuri, meu irmão, que tem me auxiliado e me escutado e me aconselhado em muitos momentos, a Cristina, que ajudou com essa parte mais jurídica, a Clarice, né, que acreditou na Criptogaleria com esses primeiros NFTs de sua autoria, são maravilhosos, assim, de quem admira muito a obra da Clarice, que agora foi indicada para o Prêmio Pipa, né, e ao Daniel, professor da UNB, com quem eu interajo muito a respeito desse assunto e que me chamou a atenção para o assunto lá quando participou da live lá do Media Lab, a professora Ana Velar, que é a minha orientadora, e ao convite da sua parte, Denise. Eu acho que estou aí em ombros de gigantes, né, como a gente disse. E nós todos pequenos estamos aqui, saímos daqui muito maiores com tudo que nós ouvimos. Excelente apresentação, Igor. Eu te agradeço muito. Eu já tive ideias aqui para esse nosso segundo encontro. Talvez procurar agora, talvez não seja possível, talvez propor alguma coisa para a semana universitária. E aí a gente estende isso ainda para mais gente, porque eu acho que isso é importante. Te agradeço muito. Agradeço a presença de todos, todas, e um abraço. Fiquem aí em contato para os nossos próximos eventos, encontros. Obrigada, abraço a todos vocês. Bom dia. Igor,
Você parou de gravar? Pode fechar a gravação e você cuida dessa gravação